Você gostaria de ter plantas em casa, mas não tem muito espaço? Esse vídeo é para você. Hoje eu vou te mostrar 12 plantas de pequeno porte que vão caber em qualquer cantinho da sua casa. Além disso, elas vão deixar a sua casa muito mais bonita e aconchegante. Se você já gostou do tema, me acompanhe nesse vídeo, conheça essas 12 lindas plantas e aprenda um pouco sobre cada uma. Eu sou a Mariana, seja bem-vindo a mais um vídeo. E a primeira planta que eu escolhi para mostrar nesse vídeo é colorida e charmosa. Ela tem um tom diferenciado nas folhas. Ela é chamada popularmente de avenca roxa e é uma variedade de oxalis, a Oxalis edisarioides rubra. Ela é uma planta de pequeno porte, não cresce muito, deve atingir mais ou menos uns 30 centímetros de altura. Essa daqui está plantada em um pequeno vaso, já está até precisando de um replante. E o que eu acho interessante dessa planta é essa tonalidade bem escura nas folhas que faz um contraste com a florzinha amarela. Agora ela está com poucas flores, mas tem época do ano que ela fica coberta por essas florzinhas amarelas. Vou até deixar um videozinho passando aí de quando ela estava super florida. O ambiente ideal para ela é um ambiente sombreado com bastante claridade para manter o colorido bonito das folhas e ela até tolera pegar aquele solzinho mais fraquinho da manhã. Substrato bem fofinho e rico em matéria orgânica e regas frequentes, mantendo esse substrato levemente úmido. Ela murcha toda quando está com o substrato muito seco. A próxima planta também é muito linda e charmosa. Essa daqui vem representando a família das peperômias e ela é a Peperomia melancia. Essa é uma daquelas plantas que não crescem muito, ela não vai passar disso aqui em altura, mas ela entolcera bastante. Então você vai precisar fazer replantes de tempos em tempos na sua Peperomia melancia. Essa daqui está plantada em um vaso tamanho 12 e ela já encheu bastante ele. E agora, nessa época do ano, a Peperomia melancia costuma florir. A flor dela é esse pendão, vem da base como se fosse uma folha e na ponta solta esse pendão. Eu não acho a floração dela muito bonita, muito ornamental, acho que a beleza fica por conta das folhas, que tem essa estampa bem bonita que realmente lembra muito a estampa do fruto melancia. E tem um detalhe, a folha dela tem um brilho natural. Eu não passei nada aqui nessa peperômia e olha como a folha dela tá brilhando. Essa é uma planta de sombra, ela vai muito bem sendo cultivada dentro de casa, desde que haja uma boa claridade e luz natural. E o segredo para mantê-la sempre bonita e saudável é a rega. Regue moderadamente e não deixe esse substrato muito encharcado, porque pode causar apodrecimento na sua planta. E essa terceira planta chama a atenção pelas flores. Essa daqui é uma variedade de violeta africana. Ela tem as flores grandes e dobradas em um tom de rosa. Muitas pessoas acham essa planta bem chatinha para cultivar. Por aqui eu tenho bastante sucesso com ela. Geralmente as minhas crescem bastante e florescem muito. Essa daqui mesmo já faz anos que eu tenho ela e ela sempre está florindo. É uma planta que entolcera bastante, precisa de replantes aí de tempos em tempos. Geralmente o vasinho vem bem bonito da floricultura, com as flores todas tutoradas, bem arrumadinhas. A gente não consegue deixar tão bonito assim em casa, mas a gente consegue ter florações aí abundantemente se a gente acertar no cultivo. O segredo dessa planta é o substrato e a rega. O substrato para ela precisa ser bem drenável, bem airado e rico em matéria orgânica. E a rega precisa ser moderada. E a gente não deve molhar as folhas da violeta, porque quando a gente molha a folha, acumula água. E isso pode acabar causando o apodrecimento da sua planta. Se você quiser um vídeo só falando sobre as violetas, deixe aí nos comentários. E para quem quer ter um lírio da paz, mas não tem muito espaço, tem uma versão dele para você. Esse daqui é o mini lírio da paz. Ele não cresce muito, ele fica mais ou menos nesse tamanho aqui. Esse meu já é uma planta bem antiga, já está bem entolceirado. E você pode ver que ele não está muito grande. Esse daqui está plantado em uma cuia tamanho 21, mas dá para cultivar ele em vasos menores.
Você vai precisar fazer replantes com mais frequência e retirar mudas, porque é uma planta que entoucera bastante. Mas em questão de tamanho, ele não vai crescer muito. É uma planta bem bonita, muito ornamental, pode ser cultivada aí em ambientes de sombra e vai muito bem dentro de casa, se tiver uma boa claridade e luz natural. Para ele florir, você precisa colocar ele no cantinho mais claro da sua casa, já que ele precisa de bastante luminosidade para florir. Mas vale também cultivar ele pela folhagem, que é muito ornamental. E representando aí a família das orquídeas, que é um grupo de plantas que eu sou apaixonada, eu escolhi a orquídea Phalaenopsis. Essa lindeza aqui é uma espécie, é uma Doryx, e o vegetal dela não é muito grande. Por enquanto não está muito grande, né? Aqui tem uma mini Phalaenopsis, as flores dela são pequenas e ela produz muitas flores por haste. O vegetal tem o mesmo tamanho do vegetal das outras Phalaenopsis, mas dentro do reino aí das orquídeas, não é uma planta de vegetal muito grande, então dá para cultivar ela em pequenos espaços. Quando ela fica mais antiga, igual essa daqui, ela fica até com um vegetal maior, mas não vai passar muito disso aqui que você está vendo. Então dá para ter várias Phalaenopsis aí em um jardim vertical. Se você tiver uma pequena varanda ou um cantinho com bastante luminosidade aí na sua casa, já dá para você cultivar a orquídea Phalaenopsis. E você está gostando dessa lista de plantas de pequeno porte? Já deixa o like nesse vídeo e aproveita para se inscrever aqui no canal, porque por aqui sempre tem vídeo falando sobre todas essas plantas que eu estou mostrando por aqui. E representando a família das aglaonemas, eu escolhi a Aglaonema costatum. Essa é uma variedade de pequeno porte de aglaonema. Ela não cresce muito, mas entoucera bastante. Olha que lindinha que é a folha dessa aglaonema. Essa daqui está plantada em uma cuia tamanho 21, a minha cuia já está bem cheia, em breve eu vou precisar replantar, mas dá para cultivar ela até em vasos menores. O segredo é sempre fazer replantes e retirar mudas. A aglaonema é uma planta fácil de cuidar, deve ser cultivada em ambientes sombreados e vai muito bem dentro de casa, desde que haja luz natural. Só que você precisa ter bastante cuidado se você tiver crianças e animais de estimação, porque a aglaonema é uma planta tóxica se ingerida. Então, se o seu bichinho ou a sua criança costuma mexer nas plantas, tenha bastante cuidado. E essa próxima planta é linda e clássica. Essa daqui é a epícia, chamada aí popularmente de tapete de rainha. Essa é aquele tipo de plantinha do tempo da vovó. Essa é uma planta parecida com a violeta. Ela não gosta de excesso de água no substrato e ela também tem aquela folha mais raspenta, mais áspera. Então não fique molhando muito a folha dela porque pode fazer com que sua planta apodreça. Eu tenho aqui essa nessa tonalidade de rosa, bem bonita, e a flor dela é grande, é maior do que a flor da variedade vermelha. E eu acho ela um pouquinho mais difícil de cultivar também. E a estampa da folha dela é nesses tons de verde. Já essa daqui, que tem as flores vermelhas, é uma variedade mais comum, mais fácil de encontrar e ela também tem a folhagem bem bonita. Acho que é daí que vem o nome popular de tapete de rainha. A epícia é uma planta de sombra que floresce bastante. Inclusive, eu fiz um vídeo aqui para o canal mostrando várias plantas que florescem mesmo sendo cultivadas na sombra. Vou deixar ele aqui nos cards e também na descrição. E para quem ama samambaia, mas não tem muito espaço, também tem opções de pequeno porte. Um exemplo é a samambaia asa de anjo ou cabelo de anjo. Ela não cresce muito, o máximo que ela fica é desse tamanho e ela tem essa folhagem bem bonita, bem delicada e ela vai caber em qualquer cantinho. Sobre a samambaia, é importante lembrar que elas são plantas que não gostam de excesso de vento. Então escolha para elas um cantinho que não tenha uma corrente de vento muito forte. O vento acaba quebrando as folhas sensíveis que elas têm e também deixa o ar mais seco, e elas não gostam de ambiente muito seco. Se você quer uma opção ainda menor, tem a samambaia havaiana. Essa daqui não passa desse tamanho. Ela é muito parecida aqui com a samambaia asa de anjo, mas ela não vai crescer tanto igual a samambaia asa de anjo.
Então ela vai ser ideal aí para decorar em cima de um móvel ou naquele cantinho mais pequeno da sua casa. E ainda na família das samambaias temos a avenca. Essa também é uma planta que não cresce muito, ela entoucera bastante, mas ela não vai passar muito disso aqui. É uma planta bem delicada, ama a umidade ambiente e você tem que tomar muito cuidado na rega, porque se ela ficar com um substrato muito seco, ela murcha toda e acaba secando todas as folhinhas. Tanto a avenca quanto a samambaia que eu mostrei anteriormente são plantas que gostam de muita umidade ambiente e regas frequentes. Sabe aquele cantinho sombreado, fresco e com uma boa claridade? É lá que você deve cultivar a avenca e também as samambaias. E representando a família das marantas, eu escolhi a maranta tricolor para mostrar nesse vídeo. Essa é a planta maior entre todas as plantas que eu estou mostrando nesse vídeo. Ela cresceu bastante por aqui, mas eu já adianto que não é tarefa muito fácil ter um vaso bem cheio da maranta tricolor. Ela é uma planta bem delicada para cultivar, costuma queimar aí bastante as pontas das folhas, então nem sempre você vai ter ela com um vegetal 100% bonito. É uma planta que deve ser cultivada na sombra com uma boa claridade, pode ser cultivada dentro de casa, mas você vai precisar de muita umidade ambiente para mantê-la bonita. Se não tiver muita umidade, ela vai queimar as pontinhas das folhas ou então enrolar as folhas. As marantas são plantas de folhas finas, então elas acabam sentindo muito o ar seco. Mas vale o desafio de cultivar a maranta tricolor porque ela é uma planta exuberante. Eu acho essa uma das folhagens mais bonitas que eu tenho por aqui. E se você tem um cantinho com bastante sol, tem uma opção de planta para você. E eu estou falando da suculenta. Existem vários tipos de suculenta, mas a que eu acho que tem um porte menor são as equevérias. Vão ter equevérias de porte maior, mas várias delas têm esse porte pequeno. Então, se você tiver um cantinho aí com bastante sol, você vai conseguir cultivar essas plantinhas. Lembrando que para elas ficarem bonitas e coloridas, elas precisam pegar aí pelo menos 4 horas de sol por dia. Olha aqui essa equevéria pampa, ela tem a roseta bem pequenininha. Vindo para cá tem outras que têm a roseta pequena, como por exemplo essa equevéria croma. Olha, tem várias rosetinhas aqui nesse vasinho. Esse vaso aqui é uma cuia 13, então não é um vaso muito grande. Essa daqui é a Sedeveria letizia. Essa é uma suculenta híbrida, uma mistura de sedum com equevéria. E você consegue montar uma bela coleção dessas plantas, pois existem várias suculentas para você cultivar. Olha que linda que tá essa equevéria Bluebird. Eu acho lindas essas que tem muita pruína. Então a suculenta é a penúltima planta e a última planta que eu escolhi para mostrar nesse vídeo pertence aí à família das espadas, sansevérias, enfim, tem um monte de nome popular essa planta. Essa daqui é uma mini espada de São Jorge. Esse vaso está super cheio, nem dá mais para ver o vaso. Eu preciso urgentemente fazer um replante e separar essas mudinhas. Essa é uma daquela planta que você tem que replantar de tempos em tempos, senão ela vai virando uma touceira enorme dentro do vaso. Mas você consegue manter ela pequena, de pequeno porte, se você fizer esses replantes. E ela vai caber aí em qualquer cantinho da sua casa. É uma planta versátil, resistente e muito fácil de cuidar. Se adapta bem em diferentes ambientes. Eu indico para ela o cultivo na sombra com bastante claridade ou meia sombra. Então essas foram 12 opções de plantas de pequeno porte para você que quer ter uma planta, mas não tem muito espaço. Me conta aqui nos comentários qual dessas plantas você gostou mais e se você quiser saber um pouco mais sobre alguma dessas plantas, deixa aí nos comentários que eu faço um vídeo falando somente sobre ela. Se você gostou desse vídeo e acha que ele pode ser útil para alguém, compartilhe ele com outras pessoas. Eu vou deixar aqui na tela final um vídeo mostrando 10 plantas perfeitas para você cultivar dentro de casa e também uma playlist sobre as plantas. Eu espero por você nesses vídeos. Tchau, tchau!